sou nada. Espírito Santo, sem ti eu não sou nada. Irmãos, eu poderia começar esse momento de pregação da palavra te perguntando do que você precisa hoje. Porque era essa a indagação, a provocação que o Senhor trazia ao meu coração quando eu estava preparando essa partilha, essa pregação da palavra de hoje, né? E diante de uma pergunta tão ampla como essa, não é? O que você precisa hoje? Com certeza, muitas respostas seriam possíveis, principalmente as nossas necessidades urgentes, né? Aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que faz falta, aquilo que o nosso coração anseia, que o nosso coração deseja. Diante desse questionamento, irmãos, nós poderíamos colocar e expressar os nossos anseios mais profundos a Jesus. No entanto, a nossa resposta, a resposta ideal deveria ser o Espírito Santo, porque Ele é capaz de suprir todas as nossas outras necessidades. Eu sei que nós temos muitos pedidos para fazer para Jesus, eu sei que nós temos sim necessidades legítimas que nós colocamos aos pés do Mestre, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se nós pedirmos apenas o Espírito Santo, todas elas serão supridas. Todas as nossas necessidades serão atendidas, porque o Espírito Santo é o único capaz de sanar todas as nossas necessidades espirituais, irmãos. Quando nós dizemos, sem ti não somos nada, nós nos colocamos neste lugar de dependência total do Espírito Santo. Irmão, porque nada é nada. Nada não é alguma coisa não. Nada é nada. É absolutamente nada. Então, quando eu digo para o Senhor, sem ti eu não sou nada. Espírito Santo, sem ti eu não sou nada. É literal, tá? É nada de verdade. Eu sei que dentro de nós há muito amor próprio, né? Há muita autossuficiência, orgulho do que eu me tornei, de quem eu sou, do que eu construí, do que eu aprendi, do que eu executo, das minhas habilidades. Mas eu quero te dizer, irmão, você não é nada sem o Espírito Santo. Eu não sou nada sem o Espírito Santo. Literalmente, queridos, de nada adianta nós estarmos reunidos aqui nesse grupo de oração hoje, se nós não entendermos isso. De nada adianta uma pessoa vir aqui à frente, conduzir uma oração, clamando o Espírito Santo, se eu e você não entendermos que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Nada. Nada mesmo. Tá? E eu não estou dizendo isso para te ofender, não, irmão. Eu estou dizendo isso porque desde o fôlego da vida, o sopro nos seus pulmões, o ar que você respira, até a realização do seu sonho mais audacioso, tudo é graça dele. Tudo é obra dele. É por isso, queridos e queridas, que nós não somos absolutamente nada sem o Espírito de Deus. Sem o sopro, sem o ruar do Espírito Santo em nós. Basta esse fôlego de vida faltar por um segundo, acabou. É ou não é? Acabou eu. Não é assim? Acabou você. Tudo que você construiu, tudo que você aprecia, tudo que você estima, em um segundo, um milésimo de segundo, se vai. Se esse sopro de nós for retirado. Por isso, irmãos, porque tudo é obra dele, tudo é graça dele, é por isso que o Espírito Santo nos basta. Fala assim para o irmão, olha só, meu irmão, pode falar, a pessoa está do seu lado, irmão, eu entrei aqui querendo muita coisa, mas eu vou sair daqui querendo só uma, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me basta. E basta, irmãos. Como nos ensina o Senhor, lá na carta de São Paulo aos Coríntios, né? Tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. Nós não necessitamos de mais nada, somente o Espírito Santo. E tudo mais virá. Ah, mas eu preciso de uma libertação. Vem no pacote.
Ah, mas eu preciso de uma cura interior. Também. Nós precisamos entender que quem realiza tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. E se nós temos o mover livre do Espírito Santo dentro de nós, todas as graças que acompanham, que são resultado do mover desse Espírito, nós receberemos, sim ou não? Sim. No tempo oportuno, no momento adequado, dentro do processo que Ele escolheu para cada um de nós. Eu preciso de restauração, eu preciso de conversão, eu preciso de cura interior, eu preciso de cura física, eu preciso de uma libertação espiritual. Tudo isso aí é ação do Espírito Santo. Então, quanto mais eu desejo o Espírito Santo, quanto mais eu dependo do Espírito Santo, quanto mais eu permito que o Espírito Santo adentre áreas escondidas do meu coração, mais eu vou ver tudo isso. Quanto mais eu exercito a dependência à pessoa do Espírito Santo, mais isso se dará e se manifestará na minha vida. Os sinais da presença desse Espírito. Ah, eu quero ter dons, eu quero ter carismas, eu quero ter vida de oração profunda, intimidade com Deus, locução interior. Qual é a fonte? O Espírito Santo. Ah, eu quero ter uma compreensão melhor da Sagrada Escritura, eu quero entender os documentos da igreja, eu quero ter zelo pelo catecismo, pelo magistério da igreja, eu quero ter sede de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Qual é a fonte? O Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo basta. Porque ele nunca vem sozinho, irmãos. Nunca. A sua ação é dinâmica. O Espírito Santo é o dínamos, é o poder de Deus em ação dentro de nós. E aí eu te convido, meu irmão, a pegar aí, nós que somos fracos, né? Pequeno, miserável, cheio de fardo, cansado. Te convido aí a pegar a sua palavra e abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, porque o Senhor ele tem uma profecia que carrega dentro de si uma promessa maravilhosa para nós hoje. Então pode pegar aí Isaías 40 e nós vamos ver a partir do versículo 28, tá? Não sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado. Redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. A palavra começa dizendo do poder de Deus, da sua eternidade, da sua sabedoria, da sua superioridade em relação à nossa humanidade limitada. E aí no versículo 29, Isaías fala que ele dá força ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Agora eu quero te perguntar, fraco, acabrunhado, é para esses aí que o Espírito Santo vem. É para esses. Para aquele, irmão, olha, o Senhor nos dava no núcleo a seguinte visualização. Eu não sei, eu sou lá do Piauí, né? Eu não sei se vocês vão saber o que é canga, que bota no pescoço de vaca que foge das roças. Vocês sabem o que é isso? Sim. É um negócio assim de madeira que parece um Y, que coloca aqui no pescoço da vaca, e aí ela não consegue atravessar os arames da cerca. Mas a imagem que o Senhor dava para a gente no núcleo era de uma pessoa com a canga no pescoço. E quando o Senhor trouxe essa palavra, né, foram se confirmando as outras moções que o Senhor trazia. Nós somos esse povo, necessitados do Espírito Santo, porque nos encontramos fracos e acabrunhados. Uma pessoa acabrunhada, meu irmão, está ferido no amor próprio, está humilhado, está abatido, prostrado, perdeu o ânimo, perdeu a alegria, está cheio de aflição na alma, está envergonhado, oprimido, atormentado. Se você se encontra dessa maneira, essa palavra é para você. É para você que o Espírito Santo quer ser derramado, quer ser liberado na noite de hoje.
É para os fracos que a força do alto é destinada. É para os necessitados que o vigor do Espírito Santo é dispensado. Porque aquele que já é forte, ou que se considera como tal, aquele que já é capaz, aquele que já é vigoroso, ele não entende que depende da graça do alto, ele luta com suas próprias forças, se arrependa. Então, por isso, se nós não nos colocarmos no lugar de necessitados da graça de Deus, a graça não virá em nosso auxílio, porque eu acho que não preciso. Só por isso. Porque eu e você somos criados com liberdade, irmãos. Liberdade. O Senhor nos dá, nos oferece. A gente recebe se quiser. Se quiser. E se eu acho que eu não preciso, eu vou receber por quê? Vou? Não vou. Então, irmãos, muitas vezes, o que nos impede de sermos fortalecidos, robustecidos pelo Espírito Santo, é nós acharmos que damos conta. Que está tudo muito bem, obrigado. Que eu consigo sozinha. Porque são atividades do meu dia a dia. Deus está preocupado com a guerra de Israel, não é com minhas batalhas diárias como dona de casa, como mãe, como profissional. Engano seu. Porque Deus quer, deseja cuidar dos seus filhos nos mínimos detalhes, irmãos. Engano seu. Porque se a nossa fraqueza se manifesta no ordinário da nossa vida, se é na minha simples e humilde rotina que a minha fraqueza se manifesta, é ali que o Espírito Santo quer me auxiliar. É ali que o Espírito Santo quer me levantar, quer me sustentar. Mesmo que pareça besteira. Mesmo que pareça que não necessita de uma oração para aquele tipo de coisa. Porque eu faço aquilo todo dia, eu acordo naquele mesmo horário todo dia, é minha obrigação fazer aquilo, eu tenho que dar conta. Não. Quem te disse que você tem que dar conta sozinho? O Senhor está se colocando à nossa disposição nessa noite. E o nosso passo, irmãos, ele é muito simples. É reconhecer e dizer: Senhor, sem ti eu não sou nada. Nem dona de casa, nem mãe, nem profissional, nem esposa. É nada. É absolutamente nada. É entender que eu não posso dar um passo sequer sem a unção do Espírito, sem a presença, sem a companhia do Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo. Eu sou expert. Esses dias eu estava brincando, né? Sou professora, não sei se eu falei, né? E eu sou pedagoga, então eu sou professora de crianças pequenas, desde a minha tenra idade. E depois que eu vim embora aqui para Brasília, irmãos, eu entrei na Secretaria de Educação, né? E dou aula alfabetizando crianças. Essa é a minha habilitação. Esse é o meu cargo dentro da rede. E aí a Secretaria de Educação me botou para fazer um curso ano passado sobre alfabetização e esse ano de novo, de forma compulsória. E eu brinco, né? Eu digo assim: mas rapaz, podia me ensinar outra coisa que eu não sei, né? Eu não sei mexer no Canva, por exemplo. Podia me ensinar isso, mas me ensinar a alfabetizar não precisa mais, porque assim, já tem um bom tempo que eu dou conta de alfabetizar sem o alfaletrando, que é o nome do curso que a gente faz, e eu faço na EAP, lá na Asa Sul. Então é maravilhoso ir para lá toda quinta-feira de manhã, né? E depois ainda voltar e ir para a escola trabalhar. Enfim, a mesma coisa é no nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? Eu já toco muito bem. Para que eu preciso do auxílio do Espírito se eu domino toda a técnica? E nós caímos em uma armadilha de viver no automático. Está aqui, ó. Léo toca muito bem. Ele não toca aqui no coração, não, mas ele vai tocar depois desse momento aqui. Eu creio. Não posso. Porque, né? Mas ele toca muito bem os instrumentos dele lá, que eu não sei nem quantos são. Vários. É coisa assim de talento. E aí, irmãos, ele não precisa da graça do alto, porque ele domina a técnica, sim ou não? Tá lidando, ó, personal trainer, entende tudo de musculação. A técnica, ela domina. Teoricamente, ela precisa do Espírito Santo para trabalhar? Precisa? Teoricamente, não, porque ela domina a técnica, mas ela pode fazer a escolha de ser dependente do Espírito Santo e submeter aquilo no que ela é muito boa, a ação do Espírito Santo e ao auxílio do alto. Entende o que eu estou falando, irmãos? É isso. Porque nosso vigor humano, ele é limitado. O Senhor dizia para nós,
no núcleo ainda, que nós estávamos vivendo como que em um modo automático. E quando eu rezava por essa pregação, o Senhor me dava a imagem daquele ratinho de laboratório que fica andando dentro daquela rodinha assim, sem parar, não tem? Eu sei que você já viu essa cena por aí. Ele fica rodando naquele negocinho, não sai do lugar, achando que está ganhando o mundo, né? Dando 1000 passos por dia, correndo, coitadinho, até ficar esbaforido. E não sai do lugar. Ele está num comando automático. Assim também acontece com a nossa humanidade, irmãos. Muitas vezes nós achamos que estamos realizando coisas extraordinárias, mas simplesmente porque nós não colocamos o Espírito Santo na jogada, nós não estamos saindo do lugar. Não estamos dando um passo sequer. Às vezes, irmão, a gente sai de casa e diz: eu tenho que matar um leão por dia. Menino, que feito, né? Matar um leão todo dia é uma fera, meu irmão. Né? Uma pessoa que mata um leão por dia é uma fera, domina o mundo, né? E aí, irmãos, a gente roda e não sai do lugar. Está no mesmo lugar, não vê os frutos daquilo que a gente se empenha, se esforça, se entrega, daquilo que a gente executa, porque nós não colocamos o Espírito Santo na jogada, meus irmãos. E o nosso vigor, ele é limitado, ele é fugaz, facilmente se esgota, rapidamente acaba. A nossa humanidade é vulnerável. Porque a nossa carne, ela está submetida às leis naturais da biologia, não é verdade? Então, logo, diante de qualquer esforço, é natural que o cansaço nos domine. Diante de qualquer esforço, é natural que a fadiga, que o abatimento nos domine, porque a nossa carne, ela se cansa de verdade. No entanto, querido, isso é a lei natural. E nós estamos aqui diante daquilo que é sobrenatural, que é a ação do Espírito Santo. Quando nós nos submetemos à força do alto, à força do Espírito Santo, aí o negócio muda de figura. Porque é o sobrenatural que vem ao encontro da nossa fragilidade natural. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, irmãos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu. Como é o seu dia no trabalho, nas suas obrigações, quando você começa ele, submetendo ele à ação de Deus? É produtivo ou não? É mais leve ou não? As coisas se desenrolam com mais facilidade ou não? É assim, irmãos. Se eu amanheço o dia e abro os olhos e já me submeto à ação do Espírito Santo, meu dia vai ser conduzido por ele. E a força do Espírito Santo vai mover a mim e tudo que está conectado a mim para que a ação dele se manifeste, o que ele quer, que o desejo de Deus se realize para mim naquele dia. E isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, do mesmo jeito que o oposto também é verdade. Acordei assoberbada, com um monte de coisa na cabeça para fazer, fiz o sinal da cruz, levantei e fui embora. Aí o trem engancha. É ou não é? Você faz e não sai do lugar, igual o ratinho do laboratório. É ou não é? Quando você olha para um monte de papel, parece que ainda desceu nem 5 páginas, não é assim? Chega o final do dia, você está estafado, você olha para trás, você fez o quê? Nada. Deu conta da demanda? Não, ainda vai embora com aquele sentimento de incapacidade, de que não dá conta. Chega em casa esgotado, não aguenta nada. Mas, ou é para ir para a igreja naquele dia, as forças já se acabaram. É assim ou não é, irmãos? Vida prática. Na prática isso acontece. Na prática, então nós precisamos desligar o modo automático em que nós estamos vivendo, irmãos, e começar a viver na prática a submissão ao Espírito Santo, que é uma escolha. Olha aqui, olha o que está dizendo aqui, o versículo 31, pega aí. Diz assim, ó: mas aqueles que, qual é a palavra que tem aí? Contam com o Senhor, renovam suas forças. Vamos ler de novo? Mas aqueles que contam com o Senhor, renovam suas forças. Por causa desse versículo aqui, nós entendemos que tem aqueles que contam com o Senhor e tem aqueles que não contam, sim ou não? E muitas vezes nós fazemos os dois papéis. Um dia eu conto, no outro dia eu não conto. Em determinadas circunstâncias eu conto com Deus, eu incluo Ele. Em outras circunstâncias, não preciso do Senhor. É ou não é, irmãos?
em termos práticos na nossa vida, não, aqui eu vou só. Aqui é minha área, aqui eu domino, então aqui eu vou só. Não preciso do Espírito Santo aqui não. E outras coisas onde eu me sinto insegura, eu falo, me ajuda, Espírito Santo. E a gente vai oscilando na dependência ao Espírito Santo nas atividades práticas da nossa vida. Mas a palavra é muito clara, e a palavra está dizendo que os que contam com o Senhor renovam suas forças. Aqueles que escolhem contar com o Senhor renovam as suas forças. Porque o Senhor está disponível para todos nós. O Senhor oferece o seu Espírito para todos nós, sem acepção de pessoas. Sim? Mas alguns, apenas alguns, escolhem contar com Ele. Escolhem caminhar com Ele. E é para esses que escolhem o Senhor que a promessa de hoje é destinada. Eu quero te dizer, meu irmão, que você não está sozinho. Você não precisa dar conta das coisas sozinho. Você pode contar com o auxílio do alto. É isso que o Senhor está oferecendo para mim e para você. Hoje eu estou à sua disposição. É assim que o Senhor está se colocando diante de nós. Conte comigo o que você precisar. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Conte comigo. E aí o Senhor diz que essas pessoas que com Ele contarem terão as suas forças renovadas. Eu sei que vocês podem testemunhar isso aqui. Se eu abrisse agora aqui para a gente ouvir experiências, vocês dizem, eu já experimentei as forças sendo renovadas pelo Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim. Só que isso não pode ser instante. Isso não pode ser em um determinado momento. Isso precisa ser uma constante na nossa vida. Uma constante. Assim como eu respiro, assim como os meus pulmões insuflam o ar, eu preciso o tempo inteiro do Espírito Santo, irmão. O tempo inteiro, em todas as circunstâncias. Isso é dependência do Espírito. E essas forças são renovadas de forma sobrenatural. É uma força que não vem de nós, que não vem do nosso interior, não vem do nosso intelecto, não vem das nossas ideias, não vem da nossa mente, não vem do sol, não vem dos cristais. Essa força, ela vem do alto. É o poder de Deus liberado sobre nós pela ação do Espírito Santo e nos impulsiona a continuar quando parece que nós não vamos mais dar conta, não é? Quando você chuta o balde e diz daqui para frente eu não dou mais conta, quem é que vem em seu auxílio? O Espírito Santo. Já aconteceu com você ou não? Já. Quando você chega no seu limite, você fala que eu não dou conta de dar mais nem um passo, aí entra o sobrenatural de Deus. É ou não é? Quando você submete a sua natureza, reconhecendo a sua insignificância, o seu nada, a sua fraqueza, quem é que entra em seu favor? É aquele, o ajudador. É o Espírito Santo, o defensor, o paráclito, aquele que intercede em nosso favor, destinado para isso. O Espírito Santo ele é destinado para isso, irmãos, para dar força ao fraco, para levantar o caído, para nos auxiliar em nossas necessidades. Isso em todas as nossas necessidades. Mas não vai acontecer mágica, não, tá? Vai acontecer graça. É graça. Exige de nós uma decisão, um passo, uma abertura de coração, uma submissão e também um esforço, irmãos. Diz a palavra ainda que Ele dá-lhes asas de águia. Não diz aí na palavra, continuando nesse mesmo versículo 31. É muito interessante que as asas da águia, não sou especialista não, mas a gente lê umas coisas por aí, né? E entende melhor a dinâmica da palavra de Deus. É muito interessante que as asas de uma águia têm formato, tamanho, aerodinâmica, estrutura óssea e as penas adequadas para o tipo de voo que ela precisa executar. Inclusive, os ossos das asas são ocos por dentro para poder ficar mais leve. E as penas das asas são mais resistentes do que as penas do resto do corpo para poder aguentar o vento nas alturas. E tudo isso, irmãos, para que a águia consiga planar por muito tempo. E quando ela plana, ela está aproveitando os ventos lá das alturas, as correntes de ar, para ficar voando alto, em longa distância, com pouco esforço. A águia é impulsionada pelo vento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A águia se utiliza não da sua força,
mas da força do vento, para suportar voos muito longos, longas distâncias, muito tempo planando. Não é com suas próprias forças. A águia tem uma estrutura que favorece que ela consiga permanecer no céu mais do que os outros animais, por longas distâncias, sem se esforçar tanto. É assim a ação do Espírito Santo em nós. Nós fomos criados, modelados por Deus. A nossa estrutura é compatível com a força do Espírito Santo em nós. Nossa estrutura é frágil, sim. É decadente, porque nós somos humanos. É vulnerável. No entanto, nós temos uma área em nosso favor, um vento que nos impulsiona para que nós consigamos superar obstáculos, para que nós tenhamos uma resistência, para que nós possamos, irmãos, voar alto pelo impulso do Espírito Santo em nós, não pelas nossas próprias forças, não pela nossa própria capacidade. Ainda diz a palavra que esses mesmos que escolhem contar com o Senhor, correm sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. É possível, humanamente isso é possível, você correr e não cansar nunca? É possível você ir sempre andando em frente e nunca se fatigar? Isso é possível, irmãos, com certeza, só se não for com suas forças, se alguém te ajudar. É ou não é? Só se alguém te ajudar. Sim ou não? Sim. Só se o esforço for dividido e você ficar com a menor parte. Porque se você ficar com a maior parte, ainda vai cansar. Não é verdade? É assim que o Espírito Santo caminha conosco. Nos leva com a força dele, não com a nossa. Com a graça, com o sustento dele, que vem do alto, irmãos. Então nós entendemos que com essa palavra de hoje, o Senhor, Ele quer renovar as nossas forças pela ação do seu Espírito. E quer seguir nos conduzindo, caminhando lado a lado conosco, de acordo com nossas necessidades, né? Com a força do alto, Ele quer nos amparar. Cabe a mim e a você nos colocarmos como necessitados dessa ajuda divina ou não. Cabe a mim e a você, irmãos, uma decisão. E aí eu quero dizer para você que não é questão de dignidade, não é questão de mérito. Ele quer dar, sem impor condições. E aí é só você querer receber, não tem mistério. Mas porque eu sou... Ninguém está perguntando o que você é. O Espírito Santo está oferecendo ajuda. E aí você aceita se você quiser. Porque todos esses, mais, isso tudo é orgulho disfarçado. Tá, irmãos? A verdade é dizer, eu preciso mesmo e estou aqui, Senhor, me ajuda. Eu sou fraco mesmo e estou aqui, Senhor, me ajuda. Eu sou pequeno mesmo, eu sou, Senhor, limitado mesmo, estou aqui, me ajuda. Me dá o teu Espírito. Amém? Amém. Vamos orar?